galera, tudo bem? Olha, na nossa última aula de trigonometria básica, eu mostrei para você a lei dos senos e a lei dos cossenos. E eu falei para você que eu não ia deduzir essas fórmulas, que eu ia deixar para uma próxima aula. Cá estamos nessa próxima aula. Essa aula agora, cara, vai ser uma aula de dedução de duas leis, da lei dos senos e da lei dos cossenos. Eu acho muito importante você saber deduzir uma fórmula, primeiro porque se você esquecer durante uma prova, você sabe de onde ela veio. E segundo que a dedução das fórmulas traz muitas ideias agregadas a ela, que são muito mais importantes muitas vezes que a própria fórmula em si, tá? Então a gente vai começar deduzindo a lei dos cossenos, mostrar de onde veio isso, tá bom? E eu vou te mostrar algumas coisas bacanas onde você pode usar a lei dos cossenos, beleza? Vamos que vamos. Comecei aqui a lei dos cossenos. O que basicamente é a lei dos cossenos? É uma lei que você pode usar para descobrir um lado, sabendo os outros dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui? Eu tenho um triângulo qualquer, esse triângulo não é retângulo, tá? A gente acabou de ter uma aula de trigonometria básica, a gente veio de uma aula de semelhanças, e a gente viu que o triângulo retângulo ele é muito importante. Qual é a ideia básica para você ter um triângulo retângulo dentro de um triângulo qualquer? A ideia básica é você baixar uma altura, porque quando você baixa uma altura, você gera um ângulo de 90 graus, e aí você consegue, de alguma forma, aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo que você tem, tá? Vamos fazer isso então? Olha aqui, ó. Vou descer uma altura nessa minha figura aqui. Ó, baixei a altura, maneiro. Então tem ângulo de 90 graus aqui e aqui, tá bom? Olha, esse pedacinho aqui, eu vou chamar por hora de x, tá? E como todo esse lado é c, eu vou falar que esse outro pedacinho que sobrou vai ser c menos x, tá bom? Repara, eu tenho dois triângulos, ambos são retângulos, você pode aplicar o teorema de Pitágoras nele, tá bom? Essa altura aqui que eu baixei, eu vou chamar de h, né? Porque eu não vou precisar dela no problema, até porque eu nem sei quanto ela vale, beleza? Então vamos lá. Vamos aplicar os dois teoremas de Pitágoras que eu posso fazer nessa figura. Então, primeiro teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Você vai ter o seguinte, olha, h ao quadrado mais x ao quadrado é igual a b ao quadrado. Beleza? Show de bola. Agora vamos fazer um teorema de Pitágoras aqui. O que você tem? Você tem h ao quadrado mais c menos x ao quadrado. Isso é igual a ao quadrado. Beleza? Então gerei, olha, dois teoremas de Pitágoras, um para cada triângulo retângulo que eu acabei de criar. Só que nessa figura eu não sei o h, tá? Eu também não quero saber no problema. Outra coisa que eu não sei, eu também não quero saber, é o x. Só que por hora, o que é mais fácil você eliminar nessas equações é o h. Se você subtrair essas duas equações, o h ao quadrado vai embora dessas igualdades. Então vamos fazer isso. Olha aqui, ó. Vou subtrair essas duas igualdades. E aí, quando você fizer isso, você vai ter o seguinte, olha, x ao quadrado mais, ou melhor, menos, né, que eu estou subtraindo, menos c menos x ao quadrado. Isso é igual a b ao quadrado menos a ao quadrado. Tudo bem? Beleza? Olha, essa igualdadezinha aqui, eu posso expandir ela um pouco mais. Eu tenho um produtinho notável aqui que eu posso desenvolver, tá bom? Então, vamos desenvolver aqui embaixo. Olha, você tem o seguinte, olha, x ao quadrado menos. O que vai ser c menos x ao quadrado? É c ao quadrado menos 2cx mais x ao quadrado. Isso é igual a b ao quadrado menos a ao quadrado. Tá bom? Legal. Repara que quando você tirar os parênteses dessa conta aqui, ó, vai aparecer um menos x ao quadrado aqui, que você pode cancelar com esse x ao quadrado aqui. Beleza? E aí o que vai sobrar para você, cara? Vai sobrar o seguinte, olha, menos c ao quadrado mais 2cx. Isso é igual a b ao quadrado menos a ao quadrado. Tá bom? De novo, o que eu preciso calcular nesse problema? Eu quero muito calcular o valor de a. Então eu vou isolar o a desse lado, vou levar os outros termos lá para o outro lado. Eu vou ter o seguinte, olha, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cx, tá? Essa formulazinha aqui, se você prestar atenção, ela é quase a fórmula da lei dos cossenos, tá? Geralmente as pessoas chamam essa fórmula aqui de resolução de um triângulo qualquer, quando você sabe esse pedacinho x aqui. Só que eu não conheço o x nesse caso, eu conheço o θ. Então eu preciso, no lugar do x, colocar alguma expressão em função de θ. A gente consegue fazer isso? Consegue. Porque veja bem, se você olhar para esse triângulozinho aqui, que é esse triângulo que eu estou destacando de verdinho, a gente pode escrever uma coisa bem legal para ele, que é o seguinte: o x é um cateto adjacente a θ.
e o B é uma hipotenusa. Então eu posso falar o seguinte, olha, x sobre B, cateto adjacente sobre hipotenusa, é o cosseno de θ. Olha que legal. Então daqui você tira o seguinte, você tira que x é igual a B, cosseno de θ. Show de bola! Se x é igual a B cosseno de θ, eu posso pegar esse x que está aqui e posso substituir nessa expressãozinha aqui. Portanto, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2cx, c vezes b cosseno θ, menos 2bc vezes o cosseno de θ. Tá lá a fórmula, a tal lei dos cossenos demonstrada pra gente. Tranquilo, gente? Beleza? Então, qual é a principal motivação que eu queria que você tivesse nesse tipo de problema? Claramente, a aplicação da lei dos cossenos é importante, mas mais do que isso, toda vez que eu precisar de um triângulo retângulo numa figura, dentro de um triângulozinho, baixa altura, porque você consegue traçar dois teoremas de Pitágoras, um para cada lado. Essa é a principal motivação da lei dos cossenos, tá? Tem uma outra coisa super bacana que envolve a lei dos cossenos, que eu queria que você tivesse atenção nesse momento, que você escrevesse isso no seu caderno. Repara o seguinte, pessoal. Se o θ fosse um ângulo de 90 graus, o cosseno de θ seria igual a zero, tá? Porque o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, se esse cara fosse 90 graus, esse termo seria igual a zero. E se esse termo for igual a zero, o que sobra para você? O teorema de Pitágoras, tá? Então, a lei dos cossenos, ela é mais abrangente do que o teorema de Pitágoras. Outro detalhe. Se esse ângulo θ for um ângulo agudo, o cosseno é um ângulo positivo, né? O cosseno desse cara vai ser um número positivo. Sendo um número positivo, esse termo aqui, 2bc cosseno θ, ele vai ser positivo. Então, se você olhar para a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado menos uma coisa positiva. Então, o que você pode escrever? Você pode escrever o seguinte, olha. Quando θ é menor do que 90 graus, eu posso falar uma coisa para você, que a ao quadrado é menor do que b ao quadrado mais c ao quadrado. Por que isso? Porque se a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado menos alguma coisa, então com certeza ele é menor do que b ao quadrado mais c ao quadrado. Essa condição aqui é a condição para que um triângulo seja acutângulo. Como assim? Se o maior dos seus lados ao quadrado for menor do que a soma dos quadrados dos seus outros lados, com certeza ele vai ser um triângulo acutângulo, tá? De outra forma, se o θ for um ângulo obtuso, o cosseno dele vai ser negativo, como a gente vai aprender lá na aula de círculo trigonométrico. Fica tranquilo. Então, esse camarada aqui vai ser negativo. Com o menos na frente, fica positivo. Então, isso quer dizer que a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado mais uma coisa positiva. O que isso quer dizer? Que se o θ for maior do que 90 graus, claramente sendo menor do que 180, você pode garantir que a ao quadrado vai ser maior do que b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, essa condição é a condição para que um triângulo seja obtusângulo. Se o maior dos seus lados ao quadrado for maior do que a soma dos quadrados dos dois outros lados, tá? Então, essa aplicação da lei dos cossenos é também muito importante porque ela diz para você quando que um triângulo vai ser acutângulo, obtusângulo ou retângulo, que é o caso do teorema de Pitágoras, tá bom? Algumas pessoas costumam chamar isso aqui de síntese de Clairaut, tá? Síntese de Clairaut, ou Clairaut, né? Nome aqui meio esquisitão, francês, sei lá que nome é esse, tá? Mas é basicamente uma aplicação da lei dos cossenos, tá bom? Beleza? Então, coisas importantes aqui. A dedução, né? Você baixar a altura é uma coisa bem legal para você gerar dois teoremas de Pitágoras. E essa síntese aqui, que é a discussão da lei dos cossenos, olhando para esse ângulo θ aqui. Tranquilo, galera? Beleza? Tranquilão? Maneiro. Vamos agora para a dedução da lei dos senos. Como é que você deduz a lei dos senos? Lembra que na figura da lei dos senos, eu desenhei o círculo circunscrito ao triângulo, desenhei o triângulo, né? E eu falei para você que cada lado de um triângulo é proporcional ao seno do ângulo oposto. E essa constante era igual a 2r. Qual é a dedução para isso, gente? A dedução basicamente é a seguinte. Ela envolve um conceito que é muito importante, que a gente já discutiu na nossa aula de semelhança. Quando você tem um arco de circunferência, os ângulos cujos vértices estão sobre esse arco e olham para o mesmo arco, né, para o mesmo segmento nesse caso, por exemplo, todos eles têm a mesma medida. Isso quer dizer o seguinte,
qualquer ângulo que eu desenhar ligando um ponto da circunferência até os pontos B e C, a medida angular desse cara vai ser exatamente igual a alfa, porque esses ângulos estariam olhando para o mesmo segmento de tamanho A. Eu vou pegar um desses ângulos bem espertamente, que vai ter uma medida alfa, mas ele vai ter uma propriedade muito maneira. Quer ver? Olha só. Tá vendo o centro do círculo bem aqui? Tá? Eu vou desenhar esse diâmetro aqui, o diâmetro, tá bom? E vou ligar esse ponto aqui no C. Ó, liguei no C. Pã! Liguei no C. Aí você fala, pô, Sandro, mas pra que você fez isso? Por um motivo simples. Se essa corda passa bem pelo centro do círculo, isso aqui vale raio, isso aqui vale raio também, beleza? Esse ângulozinho aqui com certeza mede alfa. Por que, Sandro? Porque ele está olhando para o mesmo arco BC que esse ângulo está olhando também. Além disso, pessoal, olha para esse triângulo aqui e repara que o maior lado dele é o diâmetro do círculo. Se o maior lado dele é o diâmetro do círculo, com certeza o ângulo que aparece aqui é um ângulo de 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, se eu chamar esse ponto aqui de A', por exemplo, o ângulo BC A', com certeza é um ângulo reto. E aí, qual é a grande vantagem disso? Muito simples. Se você olhar para esse triângulo retângulo agora, que eu acabei de criar, né, que eu vou destacá-lo de verde aqui nessa figura, olha para esse triângulo retângulo aqui. O que você sabe sobre ele? Eu tenho um ângulo alfa, o cateto oposto a ele mede A e a hipotenusa mede 2R. Acabou. Você pode escrever, então, que cateto oposto sobre hipotenusa é igual ao seno desse ângulo alfa. Então, se você trocar o 2R e o seno de posição, você acaba gerando essa igualdade aqui. A dividido pelo seno de alfa é igual a 2R. Tá certo? Só que essa relação não é verdadeira só para o lado A, ou só para o ângulo alfa. Ela é verdadeira para todos os três ângulos e os três lados desse triângulo. Então, você pode estender isso analogamente. Então analogamente, para os outros lados, você pode escrever o seguinte. Tanto A está para seno de alfa, assim como B está para seno de beta, assim como C está para seno de teta. Então, você pode falar que essa igualdade é verdadeira para os três. A está para o seno de alfa, assim como B está para o seno de beta, assim como C está para o seno de teta, e essa igualdade vale 2R, tá? E essa aqui é a dedução da lei dos senos para um triângulo. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, qual é a motivação por trás da lei dos senos? É você criar uma proporção entre os lados do triângulo e os seus ângulos internos respectivos, tá? Agora, o mais legal dessa dedução aqui é essa construção artificial desse triângulo retângulo, que foi super maneiro. A partir desse triângulo, você conseguiu gerar um seno. Cateto oposto sobre hipotenusa gerou um seno, e aí a gente conseguiu relacionar lados e ângulos de um triângulo qualquer. Beleza, gente? Tranquilo? Olha, a partir dessas deduções, eu vou deixar uma tarefa para você, um exercício. Se você conseguir fazer esse exercício, eu vou pedir para você escrever nos comentários aqui qual foi a ideia que você teve para resolver, tá? Olha, então, ó, nossa tarefa é a seguinte, olha, vou botar aqui bem no meiozinho, tarefa. A tarefa é a seguinte, olha, dado um triângulo qualquer, tá? Esse lado vale A, esse lado vale B, esse lado vale C. Você vai traçar uma seviana qualquer, tá? Não precisa ser mediana, bissetriz, altura, é qualquer seviana que você quiser, tá bom? Se você souber que esses pedaços que a seviana corta ao lado A são iguais a M e N, ou seja, o que você conhece nessa figura? Você conhece B, C, A, M e N, esses pedacinhos todos. A tarefa é a seguinte: como relacionar o tamanho da seviana X com B, C, A, M e N, tá? Dica para você, tem um triângulo aqui, tem um outro triângulo aqui, lei dos cossenos em cada um. Essa é a dica para você resolver essa tarefa. Se você conseguir, você vai acabar demonstrando a conhecida relação de Stewart, tá? É muito importante que você faça exercício. Se você conseguiu, escreve aqui nos comentários que eu vou ficar de olho para ver se você fez certinho. Tá bom, gente? Tranquilo? Deduzidas as leis. Espero que você tenha entendido a motivação de cada uma delas.
E é isso aí. Até a nossa próxima aula. Tamo junto. Vem no bizu!